Amém, gente? Amém. Eu vou tentar ser breve. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia no livro de Jeremias. Por acaso ontem esse versículo foi lido pela Gabi no culto. Jeremias 29, verso 11. Eu estou muito grato por estar tendo essa oportunidade de trazer a palavra, para vocês. É uma responsabilidade muito grande, mas Deus sabe de todas as coisas, sabe? Jeremias 29, 11. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu também vou. Eu também vou. Amém? Amém. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia. Quando a gente fala sobre planos e projetos, é algo interessante, porque eu toda a vida escutei as pessoas chegarem para mim e dizer assim: Jesus tem um plano para você, Jesus tem um plano para você, Jesus tem um plano para você. Acredito que vocês também possam ter ouvido isso no decorrer da caminhada de vocês. E às vezes acaba ficando tão comum que às vezes a gente esquece a profundidade que tem o plano e o projeto que Deus tem para nossas vidas, sabe? E plano por plano, nós também planejamos muitas coisas. Nós também projetamos muitas coisas para a nossa vida, para o nosso ano. E eu confesso para vocês que no final do ano passado, eu e Carol, a gente planejou e projetou muita coisa para esse ano 2024. Até para o começo do ano. E como muitas vezes nossos planos, eles dependem muito de outras coisas para acontecer, é muito condicionado. Muito daquilo que a gente planejou não saiu como a gente esperava. Não saiu como a gente queria. Mas maior do que os meus planos e os planos dela, maior do que os seus planos e aquilo que você projeta para a sua vida, é aquilo que Deus preparou e projetou para mim e para você. O problema é que às vezes a gente tenta olhar para um projeto, olhar para o plano que Deus tem para a nossa vida com a visão do que a gente está vivendo agora. Do cenário que está acontecendo em nossa volta agora. E se muitas vezes você tentar olhar para um projeto que está lá na frente com o olhar da situação momentânea, com o cenário do que você está passando agora, possa ser que você não consiga se visualizar vivendo aquele projeto. Eu lembro que uma vez uma criança chegou para o pai e fez: pai, eu vou me casar? E ele fez: vai sim, meu filho. Era pequeno menino: vai sim. E eu vou morar aqui com o senhor? E ele fez: não, você não vai morar aqui comigo, você vai morar com a sua esposa na sua casa. E ele fez: e quem é que vai fazer a minha comida? Aquele menino estava tentando visualizar um projeto lá para frente, com a mente e o olhar do que ele estava vivendo naquele momento. E muitas vezes o cenário vai ser completamente desfavorável para que algo possa acontecer. Mas Jesus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu na minha e na sua vida. E eu queria narrar para vocês essa noite um episódio que aconteceu na palavra de Deus e que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 1. Eu quero falar essa noite sobre um projeto de Deus, sabe? E que Deus havia prometido a Abraão. Deixa aí em Êxodo capítulo 1 aberto, a partir do verso 13 e 14. Eu quero falar para vocês essa noite sobre um projeto que Deus havia prometido a Abraão, quando ele disse a Abraão: Abraão, a tua descendência vai ser levada cativa. Ela vai passar 400 anos com a terra que não é a dela. Mas eu, o Senhor, darei livramento. Eu irei livrar o meu povo. E debaixo dessa promessa, lá em Êxodo capítulo 13 e 14,
Faraó, ele sujeita o povo, a partir do versículo 13, e os sujeitaram à cruel escravidão, tornando-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todos os egípcios os sujeitavam com cruel escravidão. O povo de Deus, debaixo dessa promessa, sofreu na mão de Faraó. Ele foi oprimido, ele foi maltratado, e o cenário para aquele povo não era nada favorável para que algo pudesse acontecer. Mas no versículo 12, a palavra de Deus diz que quanto mais Faraó oprimia, quanto mais Faraó afligia o povo, mais o povo crescia, mais o povo se fortalecia. Porque o cenário que muitas vezes eu e você está vivendo não impede Deus de agir e fazer algo ao meu e ao teu favor. Ele não está preso a situações, ele cria situações. Ele não está preso ao cenário, ele não está preso às circunstâncias que muitas vezes a nossa vida está. Ele cria situações, ele cria circunstâncias, porque ele é fiel. Ele não mentiu ao meu e ao teu respeito. E ele não se arrependeu daquilo que ele falou que iria fazer. Ele vai fazer. Só que Faraó, ele fica furioso com isso. E ele resolve chamar parteiras e diz: olha, vocês vão acompanhar as hebreias que estiverem gestantes. E quando elas estiverem para dar luz e for menino, vocês vão lá e matam esses meninos. Só que as parteiras eram crentes. Elas temiam a Deus. E elas não fizeram conforme Faraó pediu. E Faraó, com raiva, não desistindo de lutar contra o projeto de Deus, ele agora fala para o povo: olha, sempre que uma mulher hebreia der à luz e for menino, vocês joguem ele no rio. Lutando assim de todas as formas contra o projeto de Deus. E quando eu estava lendo isso, eu comecei a pensar: e não é que muitas vezes a gente tenta lutar contra o projeto de Deus na nossa vida? Porque assim, de um lado está aquilo que Deus planejou e projetou para mim e para você. Do outro lado está os meus sonhos, os meus desejos, os meus projetos. E muitas vezes esses projetos não vão bater. E às vezes a gente tende a puxar a corda para o nosso lado. Entrando assim numa guerra com Deus. Essa é a terceira vez que eu estou aqui em Portugal. E quando Portugal entrou na minha história, na história da minha família, foi através da minha mãe. Quando Deus fala para ela e diz: olha, tenho eu um projeto contigo naquela terra. Mas olha, aonde a mãe vai, o filho também vai. E ela prontamente comprou a minha passagem para que eu viesse primeiro. E logo, poucos meses depois, ela viesse. Eu disse: mãe, eu vou, mas eu volto. Eu não quero, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu era novo, filho, não é isso que eu quero. E ela fez: filho, eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu vim, quando eu estava perto de Portugal, Deus ainda usou uma irmã e fez: meu filho, vá e não volte. Eu fiz amém. Vim, passei um mês e voltei. Minha mãe logo em seguida veio, cumprindo aquilo que Deus tinha para a vida dela. Passaram-se uns anos. Deus me trouxe novamente para Portugal. Passei 3 anos aqui nessa terra. Voltei novamente para o Brasil. E lá eu dizia: eu nunca mais volto para Portugal. Não tenho nada contra a nação, nada contra a terra, mas eu gosto do meu Brasil. Eu quero estar aqui na minha terra. E mais uns anos depois, o Senhor pegou pela minha orelha e me trouxe novamente aqui para Portugal. E eu entendi que não adianta lutar contra o projeto de Deus. Jesus, ele é mais forte do que você. Eu disse no culto da juventude uma vez: tem pessoas que Deus chama e diz: vai. Aí ela fala: eu não vou não, Senhor. Aí Deus pega e levanta outro.
Mas tem pessoas que Deus faz, vai, ela faz, eu não vou não, Deus faz, você vai. Porque o projeto é com você. O que eu fiz foi pensando em você, tem a sua medida, tem a sua forma. Não é para que outro faça, é para que você faça, para que você viva esse projeto. E não adianta lutar. E hoje a minha oração é, Senhor, quando chegar o tempo, fala ao meu coração. Porque eu só saio dessa terra quando tu falar comigo. Porque eu entendi que não adianta lutar contra esse projeto. Não adianta você lutar contra aquilo que Deus tem para a sua vida. O projeto vai atrás de você. Você pode se mudar para outro país, o projeto vai atrás de você. Aquilo que Deus tem para a sua vida lhe persegue e lhe encontra. Não tem como se esconder. Não tem como fugir. Jesus é mais ligeiro do que você. Quando você dobrar a esquina, ele está lá. Cheguei. E em meio a esse cenário de maus tratos e opressão, em meio a esse cenário de perseguição contra os bebês recém-nascidos, uma mulher começa a ter enjoos. Começa a se sentir mal. Não estou me sentindo bem. E quando ela vai ver, ela descobre que está grávida. Seu nome era Joquebede. E é engraçado porque eu imagino que a gravidez daquela mulher não deve ter sido nada fácil, porque para uma gravidez em condições normais já se exige muito cuidado, descanso, repouso. Imagina uma gravidez vivendo debaixo de uma lei que, olha, se for menino, o povo tem total autoridade de pegar essa criança e jogar no rio. Imagina como foi a cabeça dessa mulher durante essa gestação, as preocupações, os anseios, as angústias que ela não deve ter sentido. Imagina ela tá sentada na porta da casa dela com aquele barrigão, passando alguém dizendo, olha, te apega muito a essa criança não, porque se for menino, a gente vai jogar ele no rio. Imagina o coração daquela mulher vivendo nesse cenário, sabe? E eu acredito que por muitas vezes a oração dessa mulher foi para que fosse uma menina. Eu não acredito que ela fez, não, quero que venha um menino, quero ver que alguém vai vir jogar meu filho fora. Eu não acredito que ela pensou dessa forma. Eu imagino que ela deve ter dito, Senhor, que venha uma menina, que venha uma menina, que venha uma menina, que venha uma menina. Menino. Ela dá à luz a um menino. E parece até contraditório, porque como é que os planos que Deus tem para a minha vida são planos de paz, são planos de me fazer o bem, se está acontecendo exatamente o contrário daquilo que eu queria, daquilo que eu pedi a Deus? Porque muitas vezes na minha e na sua vida vai existir esse conflito, as coisas não vão bater. Vai ter um momento que as peças, ela parece que não vão se encaixar. E a gente não vai entender a forma que Deus vai agir, a forma que Deus vai fazer. E as coisas vão parecer confusas, vão parecer bagunçadas. E muitas vezes a gente vai se perguntar, mas Senhor, por que está acontecendo isso? Aí em Isaías 55, verso 8, a palavra de Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, diz o Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Ele não perdeu o controle da situação. Tem um momento na palavra de Deus, um versículo assim que eu acho difícil de entender, mas ao mesmo tempo eu acho lindo, porque Jesus está lavando os pés dos discípulos. E quando ele chega para lavar o pé de Pedro, Pedro, em meio a tanto questionamento, Jesus fala, Pedro, o que eu faço hoje tu não entende, mas amanhã tu entenderás. Possa ser que você não esteja entendendo hoje aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Possa ser que pareça confuso hoje algumas coisas e você diga, mas será que vai dar certo? Será que vai acontecer mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? E Deus está dizendo para você essa noite, você acha mesmo que eu perdi o controle da situação?
Você acha que eu não estou vendo? O que eu faço hoje você não entende, mas amanhã entenderá. As peças vão se encaixar. As coisas vão começar a fazer sentido. Pode não estar fazendo hoje, mas amanhã você vai dizer assim: rapaz, era por causa disso que aconteceu, não foi? Menino, olha, agora eu entendo por que isso aconteceu. Agora eu entendo porque a porta ficou fechada por um tempo. Agora eu entendo porque as coisas não deu certo naquela vez que eu tentei. É porque Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Nada foge do seu controle. E em meio a isso, a palavra de Deus diz que Joquebede, ela faz algo interessante. Lá em Êxodo capítulo 2, versículo 2. Ela diz assim, a palavra de Deus diz assim, que quando o menino nasce, Joquebede olha para o menino e vê que o menino é bonito. Será que você, essa noite, consegue olhar para aquilo que Deus tem para a tua vida, para aquilo que Ele projetou e prometeu para você? Será que você consegue ver beleza nisso? Aquilo que Deus tem e aquilo que Deus projetou para a tua vida é bonito. A beleza naquilo que Deus preparou e projetou para você. Você pode não estar conseguindo enxergar ainda. Talvez naquele momento de conflito, quando alguém disse: é menino, Joquebede, ela deve ter se angustiado, se aperreado, mas eu pedi tanto que não fosse. Mas quando ela olha para o menino e vê que ele é bonito, eu queria pedir que vocês fechassem os olhos de vocês só por um momento essa noite, curvassem a cabeça de vocês. Será que você consegue lembrar de tudo aquilo que Deus prometeu para você? Será que você consegue essa noite lembrar de todos os planos e promessas que Jesus fez para você? Será que você consegue lembrar aquilo que Ele disse que ia fazer na tua vida? Os lugares que Ele disse que iria te levar, as coisas que Ele prometeu te dar, aquilo que Ele disse que ia fazer na tua vida. Será que tu consegue olhar e ver como é bonito aquilo que Jesus preparou para você? Você lembra, antes de você vir para o Brasil, o que Deus prometeu para você? O que Ele disse que ia fazer? Aquele último culto, quando você estava lá e Jesus disse o que ia fazer quando te trouxesse para cá. Eu sei que a caminhada aqui é difícil. Eu sei que a caminhada com Deus às vezes é difícil. E a gente acaba esquecendo dos planos, das promessas e dos projetos que Ele tem para a nossa vida. Mas Jesus está te lembrando essa noite e te dizendo: eu não esqueci de você. Os meus olhos não deixou de olhar para você. Eu sei que a caminhada e a vida é muito corrida e às vezes a gente esquece de olhar, mas o Senhor está te lembrando: olha, é bonito aquilo que eu tenho para a tua vida. Vai acontecer. Agora olha para mim. Quando Joquebede olha para o menino e percebe que o menino é bonito, ela o esconde, o guarda. E sabe como é que a gente guarda um bebê? Como é que a gente esconde um bebê? É pegando ele no braço. É envolvendo ele assim, é cobrindo ele, é trazendo para perto do coração. Você tem guardado aquilo que Deus prometeu para você? O Senhor está te perguntando esse final de tarde, princípio de noite. Você tem guardado aquilo que eu te prometi? Ou você tem colocado na gaveta? Ou você tem dito: se acontecer, aconteceu? Jesus está dizendo: é para guardar no coração. É para esconder dentro de você. Não é para deixar de lado. O que eu prometi, o que eu falei, o que eu disse que ia fazer na sua vida é para você guardar. E para você que tem guardado e aguardado em silêncio, Deus manda te dizer: está chegando o tempo. Aleluia. Está chegando o tempo.
Lembro-me de um pastor, quando ele contou uma situação, que ele estava passando por uma situação financeira bem difícil. Ele esperava que o cabelo dele e o dos 2 filhos crescessem para ir cortar todos juntos e para ter desconto lá na barbearia. E numa dessas vezes, quando era a vez do mais novo cortar o cabelo, chegou, o menino já estava meio inquieto, já estava querendo ir para casa. Quando chegou na parte da gilete, né, para ajeitar os cantos do cabelo com a navalha, e o barbeiro fez: pai, acalma o menino, que eu já estou terminando. E na hora ele disse que o Espírito Santo falou ao coração dele e disse: meu filho, a mesma coisa estou fazendo na tua vida. Fica calmo, fica tranquilo, eu já estou terminando. Eu estou nos últimos detalhes. E para que tanta inquietação? Para que tanta angústia? Para que tanta ansiedade? Para que tanta preocupação? A alma chega, fica pesada. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que às vezes vai deitar na cama e está tão preocupado, tão ansioso, e vira de um lado, vira para o outro, parece que o sono foge. Vê o dia amanhecer. Eu sei que às vezes o coração pesa um bocado. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu sei bem o que é isso, que eu também tenho os meus momentos que eu faço: Senhor, porque está demorando, porque ainda não aconteceu. E o Espírito Santo tem ministrado tanto no meu coração isso: calma, filho. Às vezes eu estou no meu trabalho, o Espírito Santo começa a falar comigo, a lágrima escorre, eu baixo a máscara assim para ninguém ver. O Espírito Santo faz: calma, fica tranquilo. A palavra de Deus diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, confia no Senhor. Eu ministro descanso no seu coração. Ele está trabalhando. A situação não está esquecida por Ele, não. É porque tem um tempo e um modo dele agir e trabalhar na nossa vida. Eu sei que você queria que já tivesse acontecido. Eu também queria que já tivesse acontecido muita coisa. Mas o Senhor faz: fica tranquilo, ainda esse ano eu tenho coisas a fazer na tua vida. Eu tenho coisas a realizar na tua vida. Teve um tempo desse que eu estava no meu trabalho e angustiado: Senhor, venha cá, venha cá, venha cá. Deus: calma, meu filho. Tenho coisas grandes na tua vida, fica tranquilo. E se não fosse o Senhor me acalmando em muitos momentos, se não fosse o Espírito Santo te acalmando em muitos momentos, talvez você já tivesse desabado. Mas é que Ele cuida tão bem da gente. Tão bem. E Joquebede, ela, em meio a tudo isso, ela decide tomar uma decisão. Ela faz: eu acho que eu não consigo mais ficar com esse menino. Já não consigo mais ficar. E ela prepara o cesto, organiza ele todo, petuma ele todo, coloca o menino ali dentro daquele cesto e o deixa à beira do rio, entre os juncos. Eu achei interessante isso, porque eu não sei em que momento foi a gota d'água para que Joquebede tomasse essa decisão. Eu não sei se a incerteza, eu não sei se o medo, eu não sei se a pressão de a qualquer momento alguém entrar, pegar aquele menino, jogar no rio. Eu não sei o que foi a gota d'água para ela, mas o que eu sei é que à beira daquele rio ela deixou um projeto de Deus. E é engraçado que na nossa caminhada com Deus, muitos vão ser os momentos que a gente vai se encontrar à beira do rio.
Porque a beira do rio é lugar de decisão. É onde a gente está com o projeto na mão e a gente está pensando assim, deixo ou não deixo? Continua ou continua? A pressão está tão grande. A incerteza, eu não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar certo. E aí eu fico, não fico. Na vida de todo mundo vai existir uma beira do rio. Um momento onde você vai ter que tomar uma decisão. E isso não acontece de uma forma que todo mundo vê. Isso acontece lá dentro. Tem um momento na palavra de Deus que José, ao descobrir que Maria estava grávida de Jesus, ele, em seu coração, decide deixar Maria. Estava só entre ele e Deus, mas um anjo do Senhor apareceu e disse: não tenha medo, José. Isso faz parte do meu projeto. E esse projeto é maior do que você imagina. E eu sei que tem momentos na nossa caminhada que a gente se vê à beira do rio. Quantas vezes, talvez você não tenha chegado aqui no culto com um projeto na mão, a ponto de desistir. A ponto de chegar ao pastor e dizer assim: pastor, dá mais não. Eu não quero mais não. Quantas vezes você chegou no culto, você chegou em casa, dobrou seu joelho com um projeto na mão, à beira do rio, e fez: Senhor, eu não sei se eu vou conseguir continuar. Eu não sei se vai dar para eu continuar. E sabe por que você não desistiu ainda? Sabe por que você ainda está de pé? Porque o Senhor tem te sustentado. Ele tem te segurado. Ou vocês não acham que o cestinho ali à beira do rio não podia ter entrado um bicho, ou ele podia ter virado, uma correnteza podia não ter feito ele se soltar no meio dos juncos e ter seguido o caminho? É claro que algo podia ter acontecido, mas os olhos do Senhor estavam sobre aquele cestinho aqui do menino. As mãos do Senhor estavam segurando aquele cestinho. Assim como as mãos do Senhor têm sustentado e segurado a tua vida aqui nesse lugar. Eu estou falando com pessoas aqui essa noite que talvez já disseram: eu não vou continuar aqui em Portugal, eu vou voltar para o Brasil. E no coração começou a fazer as malas, sem falar nada para ninguém. Não, lá eu tenho minha família, aqui está muito difícil. Mas o Senhor segurou, sustentou, mas ainda não é o tempo, ainda não está na hora. Talvez você tenha pensado em desistir, em dar um tempo, em diminuir o ritmo. Não, eu vou diminuir o ritmo. Mas o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te segurado, porque Ele tem projeto na tua vida. Tem coisas que Ele vai fazer na tua vida. Só que é engraçado que o cestinho ficou ali à beira do rio, mas a irmã do menino estava só assim, ó. Deus, além de te sustentar, além de te segurar, ainda manda pessoas para cuidar de você. Ainda levanta pessoas para orar por você. Às vezes o pastor manda mensagem assim: Vitor, tudo bem? Estou orando por sua vida, orando pela vida da sua família. Deus ainda incomoda pessoas para orar por você. Deus ainda levanta pessoas na madrugada para dizer: olha, ora por ela. E alguém tem orado: Senhor, guarda ela no trabalho, guarda ele no trânsito. Senhor, protege ela. É o cuidado dele. É o cuidado com o projeto que ele tem na sua vida. Sabe por quê? Porque ele quer que você viva esse projeto. Esse projeto não pode ficar só como um quadro que você admira. Não, você vai viver aquilo que Deus projetou e planejou para a sua vida. Você está aqui em Portugal para isso. Você está aqui nessa igreja para isso. Para viver o projeto que Deus tem para a sua vida. Todas as vezes que recebo uma oportunidade como essa, que eu estou aqui trazendo uma palavra, eu vejo o cumprimento de uma promessa, de um projeto na minha vida. Eu não estou aqui porque o pastor Rufo gosta de mim. Eu estou aqui porque Deus tem um projeto na minha vida. Você está aqui porque Deus tem um projeto na sua vida. E é para viver esse projeto. E o diabo tem feito de tudo para que você não viva esse projeto. Quantas batalhas
você não tem travado na sua mente e no seu coração, que lhe fazem duvidar, lhe fazem baixar a cabeça, lhe fazem às vezes se isolar no canto. Mas o Senhor está pegando pela tua mão essa noite, está te tirando do meio do junco, da beira do rio, e está te levantando essa noite. Vou pedir para que vocês fiquem de pé. Espero que o louvor pode vir para cá. O final da história você já conhece. A filha de Faraó com as suas moças vão se banhar à beira daquele rio e vê aquele cestinho com o menino chorando. Se enchem de compaixão daquele menino. A irmã do menino que estava de longe olhando corre em direção à filha de Faraó e diz: olha, quer que eu traga uma das hebreias para poder amamentar essa criança? Ela faz: vai lá, traz alguém lá. E a menina esperta toda traz a mãe do menino. E a filha de Faraó entrega novamente o menino nos braços da mãe e ainda diz: olha, ainda vou te pagar um salário para tu tomar conta desse menino. Jesus restitui o projeto e ainda derrama mais sobre a vida dela. Olha, fica tranquila. E o que é interessante é que aquele menino à beira do rio podia representar um projeto distante do seu destino, mas aquela situação e aquele rio estava levando aquele menino, aquele projeto, para o centro do seu propósito. As situações não podem te parar, as circunstâncias não podem te parar, você não pode parar. Tem algo que é maior do que você. Aquele projeto, aquele menino que representa esse projeto era algo muito maior. Aquele menino lá na frente vinha se tornar Moisés. Deus usa poderosamente a vida daquele menino quando se torna homem e o usa para libertar aquele povo. Você entende isso? Que aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você imagina. É para você, é para alcançar seus filhos, é para alcançar outros. Feche seus olhos nesse momento. O Espírito Santo, Ele quer restaurar os projetos e os sonhos que Ele tem para você. Talvez os projetos tenham passado um tempo guardado no armário, empoeirado, sujo no canto. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para restaurar o projeto e os planos que Ele tem para a tua vida. Eu sei que talvez você possa não se ver vivendo tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que você está vivendo é o processo, é uma fase. Deus, Ele vê o resultado, Deus, Ele lhe vê pronto. Sinta o Senhor abraçando o seu coração nesse momento e dizendo: meu filho, minha filha, eu não me esqueci de você. Eu não esqueci daquilo que eu te prometi. Eu não me esqueci daquilo que eu disse que ia fazer na tua vida. Levanta a tua cabeça esta noite. Abre o teu coração e guarda nele as promessas